Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero que você abra a sua Bíblia, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 13 até o 16. Amém? Todos acharam? Estou saindo de uma gripe, então se eu tossir, vocês me perdoem. A palavra de Deus nos diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? A igreja pode se assentar? Quero saber de você, se você está pronto ou disposto a dar ao Senhor mais que uma canção, como nós cantamos aqui essa noite, né? Uma música tão bonita e que tem uma letra que não deveria ser tratada por nós como só uma canção, mas como um posicionamento de vida. Quero dar alguns dados sobre a carta de Pedro de uma maneira rápida. A primeira carta de Pedro, ela foi escrita aproximadamente entre o ano 61 e 64 depois de Cristo. Pedro escreveu a primeira carta, logo em seguida escreveu a segunda, e logo em seguida foi martirizado em Roma. O pessoal acredita que ele estava em Roma quando escreveu. Pedro é o autor da carta, mas todo mundo crê que não foi ele o escritor dela. Foi Silvano, ou Silas. Né? Lá no livro de Atos, a gente vê a palavra de Deus dizer que Pedro e João eram iletrados, mas não quer dizer que eles eram analfabetos, mas eles não tinham um conhecimento aprofundado das Escrituras. E a maneira como a carta de 1 Pedro é muito bem escrita, um grego formal, muito bonito, então leva a entender que foi o próprio Silvano que escreveu conforme Pedro ia ditando para ele. No tempo em que Pedro escreveu essa carta, as coisas estavam mudando um pouquinho, e não era mais só os judeus que perseguiam os cristãos, e a sociedade toda, né, do Império Romano, de uma maneira ou de outra, já começava a dar sinais e a demonstrar certa antipatia pelos cristãos. Então estava ficando cada vez mais perigoso você assumir publicamente que você era discípulo de Jesus. E aí Pedro escreve essa carta num sentido de confortar a vida dos seus leitores, os cristãos dispersos na Ásia Menor, e curiosamente incentivá-los a manter-se firme na fé, mesmo diante do sofrimento e da injustiça que eles estavam passando. E aí Pedro inicia essa carta nos falando daquela maravilhosa promessa que nós temos em Jesus Cristo, né? Que tanto alegra o nosso coração. Mas ele diz que é necessário que, enquanto nós estivermos nesse mundo,
a gente passe por alguns sofrimentos, algumas tristezas, porque isso faz com que a nossa fé seja provada. E eu queria que você entendesse não somente no sentido de fazer um teste para ver se você tem fé, mas no sentido de purificação. Pedro diz que a nossa fé, que é muito mais valiosa do que o ouro que perece, e o ouro é purificado pelo fogo, né? A nossa fé é muito mais valiosa do que esse ouro. Então a nossa fé ela é purificada pelo fogo, pelo sofrimento, para que ela possa ser achada quando Jesus voltar em louvor, honra e glória ao nosso Senhor. Quero iniciar te dizendo que a nossa fé, ela só passa a ter valor quando é necessário colocá-la em ação. É muito fácil falar que temos fé. É muito fácil a gente dizer, eu creio que Jesus cura, eu creio que Jesus ressuscita, eu creio que Jesus muda as situações, mas quando essas situações chegam na minha vida, é que a minha fé de verdade se mostra valorosa, forte ou não. Então, Pedro, ele, de uma forma geral, incentiva os nossos irmãos do início da história da igreja a perseverar na fé, mesmo diante do sofrimento e da injustiça. E um detalhe importante, ele diz, a força para que a gente possa suportar essas injustiças e esse sofrimento, ela vem da esperança que nós temos. Quando nós colocamos o nosso coração naquilo que está por vir para nós, o que nós temos que passar por aqui se torna de menor importância. Quando o nosso coração está dividido, então, ora nós depositamos nossa esperança lá, ora nós fraquejamos e depositamos nossa esperança no mal que se apresenta para a nossa vida. Pouco depois, amados, que Pedro escreveu essa carta incentivando os irmãos a perseverar na fé, mesmo diante da injustiça, se desencadeou a mais sangrenta perseguição aos cristãos. É como se Pedro estivesse preparando os irmãos para o pior. Eu não sei se você conhece a história da perseguição que foi feita no Império Romano aos cristãos. Os cristãos, eles eram utilizados como objetos para espetáculo, para entretenimento das pessoas. Então eles pegavam os cristãos, jogavam lá na arena, soltavam os leões e se agradavam de ver os leões devorando os cristãos. Outros eram amarrados a postes e ateados fogo debaixo e passavam a noite inteira queimando como postes, iluminando a luz, como nós temos aqui. Os historiadores antigos dizem que foi um verdadeiro mar de sangue que foi derramado na cidade de Roma. Mas há algumas coisas que fazem a gente pensar diferente sobre a nossa vida. Alguns relatos antigos, como o do historiador Flávio Joséfo, dizem o seguinte, eu vou ler, falando sobre os cristãos. Flávio Joséfo era um judeu historiador, lá do primeiro século, não era cristão, mas escreveu sobre eles, dizendo: eles ensinam a seus seguidores a amar seus inimigos e a perdoá-los, e a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, que eles acreditam ser o Messias. Quando eles são perseguidos, eles não reagem com violência, mas com paciência e perseverança. E sabe qual é o motivo, amados, disso? Se alguém vem invadir a sua casa, o que você faz, pai de família? Você fala o que precisar ser feito para proteger a sua casa, não é?
Mas aqueles homens, diante de tamanha brutalidade contra as suas vidas, o historiador diz, eles reagiam não com violência, mas de maneira paciente e perseverante. E o motivo? Não trair o ensino de Jesus Cristo que diz: amai vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem e vos perseguem. Eles fizeram exatamente o que Jesus disse, e eles repetiram exatamente o que Jesus fez. E tendo conhecimento desse panorama que cerca a história aqui da carta, eu me questionei, como eles conseguiram suportar o que suportaram sem negar a fé? Essas tribulações que eles passaram não são processos como nós dizemos nos dias de hoje. Você está passando uma tribulação, se anima, irmão, Deus está fazendo um processo na sua vida para te fazer crescer. O processo deles não tinha a próxima etapa, era dali para o céu. Como eles conseguiram, amados? E aí eu paro e penso em duas alternativas. Primeiro, o Espírito Santo derramou poder de tal maneira sobre a vida deles, e eles receberam uma força especial capaz de suportar aquele momento tão difícil. Mas se assim for, talvez eu e você, nós possamos acusar Deus de vez em quando, porque tem uns perrengues que a gente passa e que Deus não derrama esse poder sobre a nossa vida. E aí a gente poderia olhar e dizer assim: Senhor, lá no passado o Senhor abençoava os caras, para os caras até aguentar o leão, e agora o Senhor não me ajuda. Então eu acredito, irmãos, que talvez não seja essa a alternativa correta. E a segunda alternativa, eu quero dizer que existia algo no coração daquelas pessoas que, apoiados pelo poder de Deus sobre a vida deles, capacitou eles a vencer aqueles momentos de tristeza, de sofrimento e de injustiça. Eu prefiro acreditar que havia algo no coração de cada um deles, que se apoiava no poder de Deus, que estava sobre a vida deles, que capacitou eles a suportar tudo aquilo. Mas aí eu pergunto para mim e eu pergunto para você: por que é que as palavras de Pedro, por que é que as palavras de Paulo, por que é que as palavras de Jesus, de João, de Tiago, de Judas, por que é que essas palavras foram suficientes para levar aquelas pessoas a preferir a morte do que negar a Cristo? E por que é que, por coisas muito insignificantes, se comparado àquelas, muitos hoje abandonam a fé, abandonam o caminho, abandonam a igreja, abandonam a comunidade? O que tinha de especial naquelas palavras, que são as mesmas palavras que nós ouvimos? O que tinha de especial naquelas pessoas que talvez nos falte, que levou eles a desenvolver tamanha disposição de preferir a morte do que negar a Cristo? E às vezes eu e você, porque o nosso irmão olha diferente para nós, a gente já, vou sair da igreja. E o interessante, amados, é que quando uma pessoa se envolve numa situação dessa, a pessoa fica brava com Deus, não brava com o irmão. A pessoa acusa a instituição toda, a igreja. O que será, amados, que nos falta
para que a nossa fé também seja poderosa, como a fé daqueles nossos irmãos. E veja, nós não estamos falando de você sair fazendo milagres por aí, ressuscitando mortos, levantando paralíticos, nada disso. Nós estamos falando de uma fé forte para suportar, para perseverar, para se manter firme diante das situações. Na arena dos leões, os leões pegavam primeiro quem? Os mais indefesos, os que corriam menos. Quem? As crianças. Imagina você pai, você mãe, a sua criancinha ali e você ainda crendo. Eu ouvi relatos, eu não tenho a fonte, de que os pais diziam: filhinho, daqui a pouco a gente se encontra no céu. Que fé é essa, meus irmãos? Que fé é essa que talvez nós não temos? E as palavras de Pedro no texto que nós lemos me chamaram a atenção, porque talvez elas levem você a entender o que talvez eu entendi também, e é isso que eu quero passar para vocês. Existe algo que talvez nos falte e que impeça-nos de ter uma fé como eles tiveram. E uma das coisas que Pedro nos diz nesse texto é: se Deus é santo, vocês precisam ser santos também. Não tem alternativa. Não tem meio santo. Não tem meio separado. Se Deus é santo, sejam santos. E quem de nós nunca falhou? Quem de nós nunca tropeçou na vida? Mesmo Pedro, Tiago e João no barquinho, os três mais íntimos de Jesus tropeçaram. Certa vez, Jesus estava dizendo aos irmãos que era necessário ele padecer, ele sofrer, ele ser injustiçado, ele ser morto pelos judeus. E todo mundo se lembra o que Pedro fez, né? Senhor, não te aconteça isso. E a resposta de Jesus foi qual? Atrás de mim, Satanás, porque você não entende das coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens. Jesus estava dizendo que Pedro estava possesso pelo próprio inimigo? Não. Mas a atitude de Pedro era muito parecida com a atitude do inimigo de Deus, que, por meio das coisas dos homens, se colocava contra o propósito e o plano de Deus. E esse Pedro não errou só uma vez, ele errou uma segunda vez. Quando Jesus estava prestes a ser preso, lembra o que Pedro disse diante de Jesus? Estou disposto a morrer, se for preciso. E lembra o que Jesus disse? Antes que o galo cante 3 vezes, 2 vezes, enfim, você me negará. E Pedro, ao estar diante da situação onde a vida dele correu perigo, Pedro negou a Jesus. Pedro não teve forças para enfrentar a morte por causa de Cristo. Tiago e João, quando estavam voltando para Jerusalém, eu acho que era a última vez que Jesus estava voltando, eles iam passar por Samaria, e eles foram na frente para fazer os preparativos para Jesus vir, e os samaritanos se recusaram a ajudar. E então, os 2 amigos mais íntimos de Jesus chegaram para Jesus e falaram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore, que caia fogo do céu, que consuma esses incircuncisos? E eles novamente foram repreendidos pelo Senhor, dizendo: vocês não sabem de que espírito vocês são. Mais uma vez, amados, a atitude dos discípulos
que estava somente relacionada com as coisas dos homens, estava se opondo novamente à obra de Deus. Porque Jesus disse: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E aí eu pergunto, amados, como pode alguém andar com Cristo e ainda ser diferente dele? Como pode alguém andar com Cristo e ter um entendimento diferente de Cristo sobre as coisas? Como pode alguém como nós andar na igreja, às vezes tantos anos, lendo a Bíblia tantas vezes, ouvindo tantas e tantas mensagens e pregações e pregadores e pessoas nos explicando e nos ensinando? Como nós podemos também, como aqueles homens, ter uma visão, ter um pensamento, ter uma consciência, ter uma atitude diferente de Cristo, diante das circunstâncias, diante das tribulações, diante das dificuldades. E eu quero dizer para você que o que impede você de viver a vida que Deus tem para você, o que impede você de ser transformado na imagem de Cristo, de ser a pessoa que o Senhor planejou para você ser desde antes da fundação do mundo, chama-se pecado e coração endurecido. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, diz que a mão do Senhor não está escondida, para que Ele não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades, ou seja, a maldade que há no nosso coração, fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os seus pecados que vocês cometem, levam Ele a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Duas coisas: a iniquidade, que é a maldade, que é a impureza, que é aquilo que há dentro de nós, do mundo, que nos faz diferente de Jesus. E o pecado, que é quando nós resolvemos obedecer à iniquidade que está aqui dentro. É a atitude de dar ouvidos à iniquidade. Estas duas coisas impedem o Senhor de nos ouvir, de nos atender. Outra coisa, Efésios capítulo 4, verso 17 ao 19 diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, cheio de trevas, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo-se tornados insensíveis, eles se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo o tipo de impureza. O que esse texto quer dizer? Paulo está chamando a atenção dos efésios para que eles não vivam mais conforme as pessoas que não têm um compromisso com Cristo, porque eles vivem na vaidade dos seus pensamentos. Você consegue entender o que isso significa? Mas eu acho isso e faz isso. Mas eu penso assim, eu aprendi assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou desse jeito. Essa é a vaidade dos pensamentos. E essa é a vaidade que tem levado os homens às mais cruéis decisões neste mundo. Essa atitude, por causa da ignorância,
e do coração endurecido faz com que as pessoas se tornem insensíveis a Deus. Você se lembra quando Jesus vem andando sobre as águas? Os discípulos se apavoraram e Jesus disse: calma, sou eu, não temam. E lá diz que eles estavam apavorados porque eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. Mais para frente, depois que Jesus tinha feito outra multiplicação, Jesus teve um embate, vamos assim dizer, com os fariseus sobre as tradições dos religiosos. E quando ele sai com os discípulos pelo barco, ele diz assim: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos prontamente disseram: ele está falando isso porque a gente não trouxe pão. E não tinha nada a ver. E Jesus falou assim: mas vocês ainda não entendem? Mas vocês ainda não percebem? Irmãos, se o nosso coração estiver endurecido, Jesus vem no culto aqui todo domingo e a gente não percebe. Se o nosso coração estiver endurecido, nós somos capazes de ir a caminho de Emaús com Ele, conversando com Ele e não perceber que é Ele. O Senhor pode se manifestar nas nossas vidas todos os dias de diferentes formas, mas se o nosso coração estiver endurecido, a gente não percebe. E é capaz de a gente falar: mas Deus não fala comigo. Eu oro, mas Deus não responde às minhas orações. Eu peço algo para Deus, um sinal para Deus, mexer uma folhinha no chão, que seja, não acontece nada. Se o nosso coração estiver endurecido, a vida passa e a gente não percebe Deus. Então Pedro começa o texto que nós lemos dizendo o seguinte: estejam alertas, cingindo os lombos do vosso entendimento. O que é isso? Estejam prontos, se preparem. Para quê? Para reagir de forma semelhante a Deus. Cingindo os lombos do vosso entendimento, como filhos obedientes. Não andem mais nas paixões, eu não lembro o texto de cabeça, nas paixões que tinham antes em vocês, mas, como é santo aquele que vos chamou, sejam santos. E a tradução revisada e atualizada vai dizer assim, tornai-vos santos em tudo o que vocês fizerem. Eu quero dizer para você essa noite, meus irmãos, que a graça de Deus, ela nos capacita a viver em santidade, mas ela não nos isenta de sermos santos. Há um perigo que as pessoas correm de entender errado qual é a atuação da graça nas nossas vidas. Muitos acreditam que por Jesus ter perdoado os nossos pecados, nós podemos caminhar nesse mundo do jeito que der. Porque Jesus sempre vai nos perdoar. Mas eu quero que você entenda essa noite, que a graça de Deus, ela te perdoa sim de todas as suas ofensas a Deus. Ela te capacita, ela concede poder e graça, libertação para que você possa andar em santidade. Mas ela não isenta você de ser santo como Ele é santo. Romanos capítulo 6, verso 19 a 23 diz assim: falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que
fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim deles é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um dia eu e você fomos escravos do pecado. E isto significa que nós não tínhamos escolha. Havia uma lei dentro de nós, com mais autoridade do que a nossa capacidade de dizer não, e que nos levava a fazer coisas que ofendem a Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, nós fomos libertos deste mal. E o poder de Deus agora está sobre a nossa vida para nos fazer escravos da justiça, como se não houvesse outro jeito de viver, a não ser fazendo o que é justo diante de Deus. Essa é a realidade da nossa vida. Essa é a obra que o Senhor realizou no Calvário e que Ele quer que se concretize na minha vida e na sua vida. Só que quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a vida do nosso irmão, o que nós vemos? Um dia nós damos um passo aqui, no outro dia nós damos um passo aqui. Um dia nós somos servos de Deus e de repente nós somos servos do pecado de novo. E nós ficamos assim, amados, a vida toda. Mas o Senhor não nos chamou para viver uma vida dessa maneira. O Senhor sempre chamou o seu povo para uma nova realidade. Levíticos 11, verso 45 diz assim: eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito para que eu seja o Deus de vocês. Eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito para eu ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Esse é o Velho Testamento, sim, e no Novo. O texto que nós lemos fala isso, mas tem mais. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz e com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus quer santificação do seu povo sempre, desde o Antigo Testamento até o fim do Novo. Deus quer que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Amados, o pecado não pode coabitar com Deus. Como eu já disse aqui outras vezes, quando Deus tirou o seu povo do Egito, a promessa era: Deus vai habitar no meio do seu povo. E isso é motivo de muita alegria. Mas era um problema que não tinha solução humana para aquilo. Se Deus se aproxima do povo pecador, o povo morre. Quando Moisés quis ver Deus, Deus disse o quê? Ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Nós queremos morar com Deus, mas nós não podemos. Porque o pecado que habita no nosso ser vai fazer com que a gente seja destruído quando se aproximar dele.
E quando você entende isso, você entende os sacrifícios do Antigo Testamento, que foi a maneira que Deus encontrou para que o pecador pudesse habitar na presença do seu Deus. Quando você entende isso, você entende por que Jesus teve de ir naquela cruz. Porque é o jeito que Deus encontrou do pecador ser transformado e poder habitar na presença dele. Deus concede o poder para nos transformar, porém Ele exige de nós a busca. Deus concedeu tudo a nós lá na cruz, todo o poder, toda a autoridade, toda a libertação, toda a cura, tudo já foi conquistado na cruz. Mas nós precisamos buscar isso, para que isso se concretize na minha vida. Então, amados, se eu venho para a igreja e eu tenho uma dificuldade numa área e numa outra área, se eu tenho algum vício, se eu tenho algum pecado que eu não consigo me livrar dele, eu quero que você entenda que o poder para te livrar, para te transformar, já foi liberado sobre a sua vida. Mas é responsabilidade sua desejar e buscar até ser transformado. Deus não vai fazer assim, irmão, e mudar a sua vida. A graça, ela te capacita a vencer e não te isenta da batalha. E aí eu pergunto o seguinte: como pode estas coisas não serem realidades na nossa vida? Como foi possível aqueles homens mudar tão radicalmente de vida? E talvez a gente levar anos sem avançar muito nessa direção de santificar o nosso viver. E eu queria falar um pouquinho com você sobre um assunto que eu acredito que muitas vezes ele é desvirtuado por aí. Todo mundo já ouviu falar sobre identidade no Senhor. E eu acredito que muitas vezes a maneira como isso é tratado sai do foco do que de fato é. E ao invés de ser algo que abençoa as nossas vidas, ele acaba prejudicando as nossas vidas. Quero começar dizendo para você que o Evangelho nos chama para uma nova vida, para uma nova identidade. O que é uma identidade? É algo que caracteriza uma pessoa. É como se eu tivesse uma história escrita num livro. E o dia que eu entreguei minha vida a Jesus, essa história ela é deixada no esquecimento. E diante de mim há um livro de páginas em branco, para que uma nova história comece a ser escrita. As Escrituras nos dizem que nós devemos nascer de novo, negar a si mesmo, ser uma nova criatura. As Escrituras nos dizem que nós fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Deus. E isso não quer dizer que Deus tem 2 braços e 2 pernas. Mas quer dizer que nós somos parecidos de alguma maneira com Ele. Essa é a nossa identidade. Isso é o que nós somos. E uma falsa identidade gera uma vida distorcida. Porque ao invés dela te empurrar para que você se torne semelhante ao Senhor, ela muitas vezes traz as pessoas
para uma condição de vida de filho mimado. Sabe aquela história quando você ouve de identidade? Ah, você é uma princesa do Senhor, você é um princeso do Senhor. O que é um príncipe e o que é uma princesa? É o cara que não trabalha, é o cara que não se esforça, porque o pai dele comanda tudo, porque o pai dele e os servos do pai dele fazem tudo. Se nós não cuidarmos com essa história, o que nós podemos correr o risco de nos tornarmos, somos eternos adolescentes. Sabe o que é um adolescente? É um ser que ele não sabe se ele é uma criança ou se ele é um adulto. Ele quer ter os privilégios da vida adulta, quer dirigir o carro, quer sair com os amigos, quer ter dinheiro, cartão de crédito, né? Mas ele quer ter as responsabilidades de uma criança. Se a gente não cuidar, a nossa vida vai fazer com que a gente seja os eternos adolescentes no Senhor. Nós queremos ter os privilégios de ouvir o Senhor, de entregar uma palavra, de orar e alguém ser curado, de pregar, de ler a Bíblia e ter uma revelação, mas nós queremos manter a nossa responsabilidade de criança. Essa não é a identidade do Senhor para a nossa vida. Uma identidade que não está bem estabelecida, ela produz ânimo dobre. Você sabe o que é isso? Uma hora eu sou um adulto, uma hora eu sou uma criança. Uma hora eu sou crente, uma hora eu sou do mundo. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. E o que a palavra de Deus nos diz para aquele que tem o ânimo dobre? Purificai o vosso coração. Há impureza no seu coração. Não tem como você querer estar com Cristo e não querer ser como Cristo. Não tem como você querer estar com Cristo e continuar fazendo as coisas iguais àqueles que não andam com Cristo. Uma identidade não bem estabelecida também produz uma necessidade de comparação. Porque eu não sei quem eu sou, então eu começo a olhar em volta para ver como as pessoas são, para que eu possa copiar alguém. Quando Israel chegou em Canaã, e aquele processo de Deus está todo dia lá movimentando, dirigindo e fazendo as coisas, parou, o povo ficou perdido. E aí, o que eles fizeram? Olharam em volta e viram que as nações tinham um rei. E eles chegaram para o Samuel e falaram assim: Samuel, nós queremos ter um rei para ser igual às nações. O coração endurecido torna as pessoas insensíveis. Elas não sabiam que a todo momento o rei deles era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E na nossa vida, irmãos, não é diferente. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, quem não sabe a sua identidade precisa buscar exemplos, imitar artistas, atores, etc. Copiar seu estilo de vida, corte de cabelo, modo de vestir, para ver se encontram uma razão para viver a sua vida. O que o Instagram faz com a maioria das pessoas? Dita como elas têm de viver, dita como têm de cortar o cabelo, como têm de se vestir, dita o que elas têm de gostar. O que isso faz? Destrói a sua personalidade, destrói a sua individualidade, destrói o projeto que Deus criou, porque Deus fez cada um de nós uma pessoa única. E muitas vezes nós entramos nessa onda, irmãos.
Nós entramos nessa onda, e quando vê, estamos nós lá. Agora a moda é deixar a barba assim, ó, tipo do faraó, assim, ó. Aí eu estou lascado. E aí você sai na rua e quase todos os homens agora usam barba. Todos os homens têm aquela barba, não é assim? Quem mandou eles fazer isso? Quase todas as mulheres fazem aquelas mudanças aqui, né? Como é que é o nome? Demonização. Demonização facial. Irmãos, as mulheres estão ficando tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Estão destruindo o projeto de Deus. A obra que Deus fez. Esses dias eu estava brigando com a Sara por questão de maquiagem, né? Ela tem 8 anos, mas às vezes anda com tanto assim, né? De maquiagem. A maquiagem dela chega uns 30 segundos na frente dela, né? Daí eu falei assim para ela, não entendo nada, né? Eu falei assim, ó, para mim, existem 2 tipos de pessoas que usam maquiagem. As que se acham bonitas e que querem só mostrar ou realçar a sua beleza, e as que se acham feias e que se escondem atrás de uma camada de maquiagem para não aparecer. E talvez nós homens não usamos maquiagem, mas a gente se esconde atrás de coisas. E talvez, amados, há outras maquiagens na nossa vida que nós nos escondemos atrás, na qual nós matamos a identidade de Cristo para a nossa vida, o projeto de Deus para a nossa vida. Eu quero dizer para você que uma identidade verdadeira gera uma fé capaz de superar todos os desafios. Uma fé, uma identidade verdadeira gera em você uma fé como a fé daqueles nossos irmãos que enfrentaram leões, gladiadores, um poste aceso, não importa o que fosse, mas eles não arredaram o pé do seu compromisso com o Senhor. Só tem uma fé dessa quem tem uma identidade bem construída e estabelecida no Senhor. O mesmo Pedro que negou a Jesus Cristo, quando ele se tornou o apóstolo de Jesus Cristo, ele cumpriu a palavra dele, que ele estava disposto a morrer por Jesus. Quando há uma identidade aqui estabelecida, o poder de Deus usa isso e nos impulsiona a uma fé que vence, a uma fé que prospera, que progride, que avança. Mas se a nossa identidade, amados, não estiver bem estabelecida, nós vamos continuar fraquejando. Um dia cai, outro dia levanta, um dia cai, outro dia levanta. Essa não é a vida que Deus tem para você. E eu quero perguntar para você essa noite, amados, quem é você? E o que é que você tem feito da sua vida? Há uma expectativa de Deus em relação a você. Há uma expectativa de Deus de te levar acima das circunstâncias ou do mero lamento. Porque às vezes nós somos campeões de reclamar. Ah, mas a minha vida está assim, não, mas o Senhor está me provando, está assim, está assado, porque o Senhor está fazendo. E a gente só fica nisso. Nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, nós precisamos estar acima das circunstâncias.
Quando os homens vieram prender Jesus, Pedro cortou a orelha do soldado. Jesus falou assim: não, Pedro, você não está entendendo, calma. Devolveu com Durapox lá a orelha do menino. Vamos continuar. Mas se é um de nós, é capaz de não só cortar a orelha, né? Cortar o pescoço, para garantir que não dava jeito. Por quê? Porque nós não estamos na mesma vibe de Jesus, porque nós não estamos no mesmo caminho, no mesmo entendimento que Ele. Eu quero dizer para você essa noite, irmãos, que o Espírito Santo, Ele está aqui nesse lugar hoje, para te curar, para te capacitar, para que você possa viver uma vida santa, para que você possa se manter santo mesmo diante da injustiça, do mal, do sofrimento. E não é um jargão de pregador, não. O Espírito Santo está contigo todo dia, pronto para te capacitar, pronto para te curar, pronto para te transformar. O poder e a autoridade já foi conquistado por Cristo. Todo o poder e autoridade foram me dados nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. E se para você ser discípulo precisa mudar a sua vida de cabeça para baixo, o poder e a autoridade já foi dado a Cristo para fazer isso. O Espírito Santo está aqui, irmãos, para transformar as nossas vidas. E Ele espera de nós mais do que uma simples canção como nós cantamos. O Senhor está nos chamando hoje para uma verdadeira identidade nele. Qual é essa identidade? Você, filho de Deus. E qual é o modelo de filho de Deus que você tem? O próprio. O próprio Jesus. Ele nos chamou para nós sermos iguais a Ele, filhos de Deus. Portanto, cinjam os lombos do vosso entendimento. Pedro está nos chamando para assumir a nossa identidade, filhos obedientes. Não mimados, obedientes. Filhos que assumem a sua posição, que assumem o seu lugar. Essa identidade gera força. Numa dessas quartas-feiras aqui a gente estava falando sobre alguma coisa de santidade, e eu tinha lido o livro naqueles dias que falava sobre o sacerdote, o sumo sacerdote, não vou lembrar, que tinha uma plaquinha na testa assim chamada Santidade ao Senhor, que ele tinha que usar todos os dias. Aonde ele ia, estava escrito Santidade ao Senhor. Então imagina a responsabilidade desse cara, de não fazer nada de errado. E eu comentei que eu tenho uma camisa escrito assim, Jesus Cristo, que um dia eu fui no supermercado e me deu um peso na consciência, falei assim, Jesus, me ajuda, para não fazer nada de errado aqui. Porque eu estou carregando um nome. Se você tiver essa consciência de que você carrega um nome, isso te dará força para você abrir mão de tudo o que desagrada a Deus. Tem uma coisa na cultura americana que eu admiro. Às vezes a gente vê um filho falar, o pai de família falar, dizendo assim, nós os bifes, nós somos assim. O que é isso? Identidade da família. Não é assim? A identidade da família. Esses dias a Léo foi na reunião da escola e a professora falou assim, está tudo bem com a Sara, notas boas, está aprendendo, a letra está bonita, uma conversa demais. Se juntar ela e o Fernando,
E eu fui conversar com ela sobre isso. E eu falei assim: Sara, a nossa família não é daqueles que são chamados a atenção. A nossa família é daqueles que são elogiados. A nossa família é daqueles que estudam. A nossa família é daqueles que vão bem nas coisas, que tem a letra bonita. Então você não pode deixar isso que não é da nossa família tomar conta de você, dizer quem você é. E pode ser até um exagero falando com ela assim, mas Deus fala conosco dessa maneira. Hebreus capítulo 10, verso 35 ao 39 diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. É a identidade da nossa família. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que começam e que param no caminho. Nós não somos daqueles que diante da dificuldade abandonam a fé, desanimam. Nós não somos dos que retrocedem. Mas somos da fé para preservação da alma. Essa é a identidade da nossa família. 2 Timóteo, verso 1, 6 ao 12, eu não vou ler tudo, mas diz assim: por esta razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Dá a entender que Timóteo andava meio cabisbaixo lá, meio triste, meio abatido, sem vontade de cantar uma bela canção. E Paulo escreve para ele: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa é a identidade da nossa família. Esse é o espírito que habita no nosso coração. Esse é o presente que o Senhor nos dá quando nós entregamos a vida a Ele. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e que nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. É a identidade que gera força para você avançar, meu irmão. Pedro está nos chamando para uma batalha. Sejam os lombos e, como filhos obedientes, tornem-se santos em toda a vossa maneira de viver. E para encerrar, todo mundo aqui gostaria de descobrir quem é no corpo de Cristo? Todo mundo gostaria de descobrir qual é o seu papel no corpo de Cristo? Eu gostaria. Eu gostaria assim de saber, começa aqui, termina aqui, e eu ia me dedicar de todo o meu coração para isso. Olha o que Pedro diz na sua carta, capítulo 2, verso 1 ao 3. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom.
Continuando. À medida em que se aproximam dele, de quem? De Jesus, a pedra viva, pulando um pouquinho ali, vocês também sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vou explicar porque eu pulei os textos. Portanto, abandonem tudo o que não é santo. Abandonem tudo o que ofende ao Senhor. E à medida em que vocês se aproximam de Cristo, e como que alguém se aproxima de Cristo? Crescendo em santidade. À medida em que vocês se aproximam de Cristo, a pedra viva, vocês também vão sendo transformados em pedra viva na edificação de uma casa espiritual. À medida em que você progride em santidade, Deus vai revelando o seu lugar no corpo de Cristo. À medida em que você progride em santidade, o seu coração deixa de ser endurecido, você deixa de ser insensível, você passa a perceber o Senhor, você passa a ouvi-lo, você passa a entendê-lo, você passa a ter forças para obedecê-lo, e aí sim o Senhor pode te revelar a vontade dEle para a sua vida. Porque se a vontade de Deus para a nossa vida aqui fosse, amados, vai ter uma perseguição aí daqui uns dias, tem que morrer tudo. Quantos de nós aqui estaríamos disponíveis hoje? Às vezes o Senhor não pode revelar quem nós somos nele, porque nós não estamos preparados para ouvir. Mas se nós seguirmos por esse caminho, à medida que você progredir, o Senhor vai se manifestar e revelar e te colocar no teu lugar para a edificação de uma casa espiritual. Antes da conversão, nós éramos por natureza filhos da desobediência ou filhos da ira. Agora somos participantes da natureza divina e nos tornamos em Cristo filhos obedientes. Amém? E eu quero orar com você antes de entregar a palavra. E eu só posso orar pela identidade hoje. Eu quero que você coloque diante de Deus a sua vida hoje. Você sabe o que você tem enfrentado e como você tem enfrentado. Você sabe como você lida e como você se abala com as situações, com as tribulações. Você sabe como você gostaria de ter uma fé capaz de mover a montanha, mas às vezes você vê se cumprir uma fé que é praticamente incapaz. Eu quero dizer para você que pode ser que a tua identidade precisa ser restaurada pelo Senhor nessa noite. E eu queria que você orasse e pedisse para que Deus traga ao seu coração a verdade sobre a sua vida. Conhecereis a verdade vos libertará. É uma promessa que vale para nós nessa noite. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua obra, Pai, tão grande obra que o Senhor realizou na cruz em favor de cada um de nós. Pai querido, talvez nós não podemos imaginar o tamanho, Pai,
da obra que o Senhor fez na vida de cada um de nós. Quem sabe, Senhor Deus, ainda nós não conseguimos contemplar, Senhor, aonde o Senhor vai nos levar e o que o Senhor vai fazer com a nossa vida. E muitas vezes, Senhor Deus, a razão disso, Senhor, é porque há uma confusão, Pai, no nosso entendimento de quem nós somos em Ti. Há uma confusão, Senhor Deus, de quem de verdade nós somos. E eu quero pedir a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre o coração de cada um dos irmãos nessa noite, trazendo sobre a vida deles a revelação, Pai, de quem eles são no Senhor. Senhor Deus, que haja cura, Pai, que haja transformação, que haja renovo, que haja restauração. É que aquele que acreditava não ser nada, que ele saia hoje daqui com a certeza de que é teu filho amado, e que o Senhor espera que ele viva uma vida como um filho obediente. Pai, em nome de Jesus, perdoa, porque às vezes nós enchemos os nossos corações de tantas coisas desse mundo, e essas coisas muitas vezes vêm descaracterizar quem nós somos. E eu peço a Ti nessa noite, que o Senhor venha remover do nosso coração a importância que essas coisas têm hoje para nós. Que nós possamos olhar para Ti e buscar em Ti a nossa verdadeira identidade. Obrigado, Pai, pelo momento que passamos aqui, pela Tua presença, pelo Teu poder e o que o Senhor fez nesse lugar. E eu oro pedindo a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço a oportunidade.